Olá, meus amados, graça e paz, abençoados. Graça e paz, graça e paz, graça eterna, sejam todos bem-vindos. Obrigado, você que está sempre aí conosco, conectado nas mensagens da graça de Deus. Gratidão pelo companheirismo de sempre, tá bom? Deixa teu like aí, compartilha. Me desculpe mais uma vez, cheguei um pouco atrasado. A gente vai ficar aí variando entre 19 horas e 19h20. É que eu estou aqui fazendo uns trabalhos, às vezes eu tenho que sair, e aí estou chegando um pouquinho atrasado, trânsito. Mas é as lutas, o labor da vida, tá bom? Mas sempre disposto para trazer aqui um conteúdo para vocês, mesmo que seja um conteúdo curto, né? E é até melhor também para vocês absorverem e a gente desfrutar de uma palavra, de um entendimento. E sobre esse entendimento eu quero trazer nessa noite a imortalidade, entre aspas, do diabo, né? A imortalidade do diabo da religião. A imortalidade do diabo da religião. Então, eu gosto muito de ficar fazendo este paralelo. Vocês estão me ouvindo bem? O áudio tá legal aí? É que eu cheguei agora abafado e coloquei o fone aqui, mas eu acho que tá tudo certo, né? Deixa teu like, compartilha aí e obrigado aí vocês nos comentários. Pronto, obrigado aí pelo retorno de vocês. Então, abençoados, eu gosto sempre de fazer esse paralelo mostrando dentro da própria Bíblia o equívoco do sistema religioso. Não é para ficar afrontando os meus irmãos da igreja X ou Y, a ideia não é essa. Sinceramente, eu vou falar por mim, tá? Por mais que às vezes pareça, né? Por mais que às vezes a nossa forma venha transmitir ou dar essa impressão, não é, sabe, da minha pessoa, não é esta a intenção de causar na vida do meu irmão que congrega na igreja X ou Y um desconforto no sentido de crítica. Não é uma crítica para derrubar, não é uma crítica para ofender o meu irmão, de jeito nenhum, tá? A nossa ideia aqui de estar trazendo esses paralelos, mostrando dentro da Bíblia, dentro até mesmo daquilo que eles mesmos pregam, para confrontar e refutar o entendimento deles, a minha intenção é que eles tenham os olhos iluminados assim como nós também alcançamos. É que eles tenham a mente ativada, o entendimento da palavra de Cristo, para que eles venham desfrutar da liberdade que verdadeiramente os filhos de Deus foram chamados para ter, tá bom? Então, eu vou sempre usar textos bíblicos que eles mesmos pregam, para não afrontar, mas refutar o entendimento deles, mas no intuito de que eles venham se despertar do sono da religiosidade. Para quê? Para que eles não venham ser iludidos mais do que já são. Para que eles não venham ficar escravizados de uma tradição religiosa sem fundamento, porque até o próprio fundamento que eles usam, eles não interpretam, não entendem. Então, vamos lá. A imortalidade do diabo religioso. Esse é o tema. Então aqui eu já vou fazendo algumas perguntas e respondendo ao mesmo tempo, mencionando alguns textos bíblicos como eles conhecem. Então vamos lá, vamos na raiz da profecia, por exemplo, no princípio. Lá em Gênesis, capítulo 3, no versículo 15, depois da sentença ali, na questão do pecado, aí a palavra foi, Gênesis 3,15, que a serpente iria ferir o calcanhar, tá? A mulher teria um filho, a semente da mulher seria picado, né, pela serpente. A serpente iria ferir o calcanhar.
E a semente da mulher iria fazer o que com a serpente? Me digam, por favor. Ajude aí os nossos irmãos também. Eu quero que você comente aí e que os nossos irmãos que porventura estejam assistindo ou irão assistir no futuro possa estar se perguntando, porque você precisa se questionar. Você precisa questionar no sentido de procurar entender. Ah lá. Então o texto diz que a serpente iria ferir o calcanhar da semente da mulher e ele iria pisar na cabeça. E tem uma tradução que diz esmagar, né? Esmagar a cabeça de quem? De quem? Da serpente, não é isso? Então vamos lá. A tradição religiosa diz que a serpente ali é o próprio diabo, o Satanás, que caiu do céu e causou toda aquela desgraça na terra a ponto de fazer o homem cair, Adão. Né? Eva caiu e enganou Adão, né? Como eles entendem. Então a profecia é: a serpente vai ferir o calcanhar da semente, que eles também teologicamente eles entendem que a semente ali da mulher se referia a Cristo. Então, observe, eu vou estar falando como eles acreditam, ok? A serpente é o diabo, como eles acreditam, tá? É o diabo. Se a serpente é o diabo, um ser espiritual que caiu do céu, tá? A serpente é o diabo, como eles acreditam. Então a profecia é que ele iria, a serpente, o diabo, iria ferir o calcanhar e a semente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. A minha pergunta é: pegue uma serpente, tá? Uma serpente. Você já viu uma serpente com a cabeça esmagada continuar viva? Minha vovozinha, né? Minha vovozinha era muito boa na ela tinha aquelas espingardas de chumbo caseiro, né? Acho que é assim, na roça, né? E ela era muito boa de mira. E nós morávamos em uma roça que era muito propício a pico de jaca, cascavel, acho que até cascavel até que não. Era mais pico de jaca, cainana. Cascavel era mais raro, mas tinha muito essas cobras. Pico de jaca, cainana, algumas outras cobras, o tal do jaracuçu. Né? E a minha avó, quando via essas cobras, ela atirava só na cabeça. Pensa em uma velha era braba, boa de mira. Quando ela atirava na cabeça, esmagava. Acabou, a serpente morria. Agora, como é que o religioso diz, que os nossos irmãos dizem, que a profecia de Gênesis 15 era Cristo que seria ferido no calcanhar por Satanás? Me explique. E ele, Cristo, iria agora esmagar a cabeça da serpente. Então, se isso fosse real, porque aquilo era uma metáfora, serpente ali simbolizava a malignidade do homem, o pecado, a malícia, o engano, a carnalidade, a transgressão, a desobediência. E o esmagar a cabeça da serpente era desfazer as obras malignas, como disse lá em João, que o Filho do Homem se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então uma pergunta já emenda na outra. Se a profecia era que Jesus iria esmagar a cabeça da serpente, a serpente não pode estar viva. Então o diabo, o pseudo-ser espiritual, não pode existir. Porque a profecia disse que Cristo iria esmagar a cabeça da serpente. Agora minha pergunta é, então Jesus falhou? Cristo não esmagou, então Cristo é um mentiroso. Se a profecia dizia que ele ia esmagar a cabeça da serpente, como é que o meu irmão, pastor, pregador, missionário, está aí pregando, dizendo que o diabo está causando uma guerra lá na Rússia e o diabo está causando um terremoto, até os fenômenos da natureza, até os fenômenos naturais, até as catástrofes de enchentes, tudo é o diabo.
Não, é porque o diabo está causando aí o terremoto não sei da onde, o vulcão não sei da onde, é porque a Terra vai explodir e tem um vulcão aí que está adormecido e esse vulcão na verdade já é o olho do inferno, já é o olho do inferno e é porque a Terra vai pegar fogo, é o fim do mundo, porque o diabo está furioso e tal, então te prepare igreja para encontrar com teu Deus, porque não, irmãos. Não, irmãos. Como é que Jesus iria esmagar a cabeça da serpente e essa serpente, esse pseudo-diabo é imortal? Esse é o tema da mensagem. A imortalidade do diabo religioso, então. Então esse pseudo-diabo espiritual da religião nunca morre? Ele feriu, aí eles concordam, os teólogos tradicionais concordam. O diabo feriu o calcanhar de Jesus. Aí você pergunta, feriu quando? Eles vão dizer o quê? Quando Jesus foi para a cruz. Ele diz que quando Jesus foi açoitado, quando Jesus foi blasfemado, quando Jesus foi ali vilipendiado, criticado, recebeu socos no rosto, cusparada, quando Jesus passou por todo aquele sofrimento, 40 chibatadas, vezes 12 ali, aquelas garras, né, do chicote ali romano, 480, não é isso? Cortes no seu corpo. Então Jesus ali ele foi ferido no calcanhar. E aí no terceiro dia, no caso ele morreu, no terceiro dia, quando ele ressuscitou, ele esmagou a cabeça da serpente, do diabo. Ué, então se ele esmagou quando ele ressuscitou, que diabos é esse que está aí atuando, como a religião diz? Não faz sentido. Esse diabo da religião é imortal? Esmagou a cabeça da serpente ou não esmagou? Porque minha véia, voltando aqui o caso da minha avó, quando ela dava um tiro, que tiro foi esse? Esmagava a cabeça da serpente. A serpente não ressuscitava. A tradição religiosa está ressuscitando um pseudo-diabo que foi esmagado por Cristo. E agora, como é que fica isso? Como é que fica isso, meu irmão pastor, meu amigo? Com todo respeito, não faz sentido. Porque é figura de linguagem. Eu preciso interpretar a leitura, a simbologia toda aí. Eu preciso entender algumas questões. Eu poderia aqui citar uma teoria que é válida. É teoria porque você não vai encontrar uma explicação bíblica, mas é uma teoria louvável quando você tem a mente aberta para entender. Deus, eu já falei isso em algumas outras mensagens, mas fui muito raso, mas eu vou pincelar de novo. Deus levantou quem para dar lei? Moisés, não foi isso? Moisés tinha sido criado com quem? Com a neta da filha de Faraó, não foi isso? Ou seja, Moisés foi criado com a cultura egípcia. Moisés foi criado dentro de uma cultura egípcia. Moisés, quando criança, foi criado lá com a filha da filha de Faraó. Ou com a filha de Faraó. Então o que aconteceu com Moisés? Moisés foi instruído em toda a cultura egípcia. Por certo, Moisés aprendeu sobre idolatria. Moisés, eu arrisco até dizer que Moisés estava ali envolvido, né, naturalmente, por causa da tradição, com aquela idolatria. E o que era que acontecia no Egito? Você pesquisa um pouco aí sobre os deuses lá do Egito. Dentre eles está a serpente, um animal simbólico que era endeusado lá por eles, pelos egípcios. E você vai ver que quando Deus chama Moisés, carregado daquela cultura egípcia, qual é o primeiro sinal que Deus manifesta lá para os egípcios? Que o Deus que chamou Moisés era muito maior do que os deuses egípcios. Qual foi o primeiro sinal, quer dizer, que Deus usou Moisés para realizar? Lembra do cajado?
Jogou o cajado no chão, o cajado se transformou em quê? De uma serpente. Por quê? Você acha que isso foi aleatório? Isso foi obra do acaso? Por que aquele cajado ali não transformou em um jacaré? Sei lá, em alguma outra coisa. Teve que transformar em uma serpente. O que foi que o rei Faraó mandou os magos fazerem? A mesma coisa. Os magos jogaram lá, os feiticeiros jogaram lá os cajados, transformou-se em duas serpentes. E aí nós conhecemos a história que a serpente de Moisés engoliu as duas serpentes lá de Faraó. Aquilo ali era o quê, irmão? Aquilo ali era para mostrar a superioridade do Deus de Israel que chamou Moisés para libertar o seu povo. Então Moisés veio carregado dessa cultura e Deus dentro daquela cultura arrancando um povo que passou 400 anos ali, 430 anos, aprendendo, vivendo naquela cultura. Deus estava se relacionando com aquele povo de uma forma inteligível, de uma forma humana, se dando a ser entendido, compreendido dentro de uma cultura humana. Você vê que Moisés vai para o deserto, o que é que acontece no povo no deserto? Eu falei sobre isso ontem. Eu falei, acho que ontem foi esse o tema da mensagem, crer na serpente e crer em Cristo, não foi isso? Acho que foi isso, crer na serpente e crer em Cristo. O que é que acontece quando o povo se rebela e ele é picado pela serpente lá no deserto? O que é que Deus manda Moisés fazer? Levanta uma serpente de bronze, ou seja, o povo sai lá do Egito cheio de cultura, cheio de figura de linguagem, de serpente, de simbologia, figura pagã. Não tem nada a ver com religiosidade, com espíritos malignos, tem a ver com paganismo, tem a ver com idolatria, tem a ver com ídolo, coisas concernentes à civilização egípcia. Agora minha pergunta, quem escreveu Gênesis? Moisés, não é isso? E o que é que Moisés descreve lá no jardim? Tá lá a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porventura a árvore lá era um pé de maçã? A árvore lá era um pé de figo? A árvore lá era um pé de acerola? Não, era uma árvore, mais uma vez, uma figura de linguagem. Tá lá em Apocalipse também. A árvore que as suas folhas é cura para as nações. Qual é a árvore que vai curar a nação, pelo amor do Pai? Não está vendo que a árvore que tem folha para curar as nações é uma mensagem? É uma tipologia de conhecimento, a árvore que dá saúde, que as suas folhas irá curar as nações, é o conhecimento da graça de Deus. Então a árvore do conhecimento do bem e do mal que estava lá no jardim, era o entendimento do homem, estava na mente. E aí o homem passou a conhecer o bem e o mal, agora ele ia viver por suas decisões. Por isso que Deus disse a Adão, não coma, se comer vai morrer. O conhecimento chegou, qual o conhecimento? Deus disse, se você comer você morre. Dessa daqui, se você comer você morre. E o que foi que o homem fez? Comeu. O conhecimento chegou, ele teve consciência, ele não foi tomado por um ser espiritual que roubou seu raciocínio, não. Ele tinha consciência, porque ele tinha conhecimento. Conhecimento é consciência, irmão, é entendimento. O que é consciência? É entendimento. Tá lá, não coma que isso aqui é veneno. Você tem conhecimento daquilo, você sabe que aquilo é veneno. Você vai comer? Não. Agora, uma criança pode chegar e botar na boca, que ela não sabe. Quem tá entendendo? Então a árvore estava lá, dava conhecimento do bem e do mal. Adão comeu. Comeu maliciosamente, porque ele sabia que não era para comer. E quando Deus perguntou, ele ainda veio para cá cheio de mentira para Deus. Por isso que nós já pregamos essa mensagem. João capítulo 8, versículo 44. Quando Deus disse, vocês têm por pai o diabo, que é homicida e pai da mentira. É porque Adão mentiu.
para Deus, né? Por que tu comeu? Foi a mulher que tu me deste. A mulher que tu me deste, quer dizer, queria terceirizar a culpa. Mas Adão tinha consciência, porque ele provou do fruto. E aí aparece a serpente. A tipologia da malícia humana, né? Mas aquilo era figura de linguagem, irmão. Primeiro que serpente não fala. Como é que a serpente falou? Quem falava era o ser humano. Não, irmão, você não entende porque antigamente a serpente falava. Me mostra um texto bíblico que a serpente falava. Texto com contexto. Você vai pegar Gênesis e dizer que a serpente falou. Só isso. Mas a serpente não fala. Não, meu irmão, mas ali a serpente falava. Não, desculpe, mentira sua. Porque se serpente falasse, até hoje a serpente tinha que falar. Sabe por quê? Porque quando Deus amaldiçoa a serpente, ele diz que rastejará sobre a terra e comerá pó. Não disse que a serpente ficaria muda. Então serpente tinha que falar. Se você se bater aí com a serpente, com a víbora, você poderia bater um papo com ela. E ela dizer, eu tenho uma coisa para vocês. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tive lá no jardim, enganei o homem, e hoje eu estou aqui pagando o meu preço. Mas a serpente não fala. Cadê a sentença que Deus disse que a serpente ia ficar muda? Ah, porque houve uma evolução. Evolução de quê, irmão? Tem gente que diz que a serpente até voava. Cadê? Não tem isso. Então são historinhas bíblicas que as pessoas inventam que nem está na Bíblia. Para sustentar uma teologia mentirosa para enganar as pessoas. Então, abençoados, ali era uma figura de linguagem. Serpente ali era malícia humana. Deus falou para Adão, não coma. Ele comeu, supostamente, eu já falei isso em outra mensagem, ele deu, a mulher comeu, depois a mulher oferece para ele, eles compartilharam e depois ele botou a culpa na mulher. Para se safar, ele botou a culpa na mulher. Quem está entendendo? Vamos ler um texto aqui em Apocalipse. Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Já que a tradição religiosa diz que o diabo, a serpente, está atuando, então eu vou usar o texto para mais uma vez questionar o entendimento da tradição religiosa. Apocalipse 12, 9. Então a serpente é o capeta, né? Que está atuando no mundo, né? Então, vamos lá. Olha o que diz Apocalipse 12, 9. Você pode ler em qualquer Bíblia e você vai entender assim. E foi precipitado. A palavra foi é passado? Era no presente? Ou era para o futuro? Qual é esse emprego do verbo aqui? Apocalipse 12, 9. E foi precipitado. É no passado, né? Mesmo se João dissesse, mesmo se João tivesse dito, e a serpente está sendo, no presente de João, já não valeria. João também não disse para o futuro. E vai ser precipitado. E será precipitado. João não disse isso. Eu não duvido que pode até ter alguma tradução aí, né? Bem, digamos assim, manipulada mesmo para dar esse entendimento, mas não tem. Então, a palavra aqui, né, o pretérito aqui, era do... Olha lá. E foi precipitado... Aí vai lá. O grande dragão. A antiga serpente. Pronto. A antiga serpente, eles dizem que é a serpente que tentou, no caso que deu fruto para Eva. E foi... Olha o emprego do verbo passado. E foi precipitado o grande dragão. O grande dragão que eu conheço é o filme de Van Damme, o grande dragão branco. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente,
chamada Diabo e Satanás. Aí João vai dizer, que engana, então era no presente de João, que engana todo mundo. Ele, a antiga serpente, o diabo Satanás, mais uma vez, foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Ok. Então, a tradição religiosa pega esse texto e diz que o antigo diabo, a antiga serpente, foi precipitado na terra com seus anjos. E esse antigo diabo, essa antiga serpente, está aí destruindo, acabando com o mundo. Então vamos partir do princípio que o diabo está atuando aí no mundo, como diz a tradição religiosa, porque aqui, ó irmão, a Bíblia diz que ele foi precipitado na terra e ele está enganando muita gente. Beleza, então esse texto é para você que está preso nele. Agora segura ele aí. Agora vamos lá na carta de João, que já que o antigo diabo, a antiga serpente, como você entende, como eles entendem, foi precipitado, olha o que está na carta de João. Vai lá. Primeira carta de João. Deixa eu ver, capítulo 2. Primeira carta de João. Cadê? Hoje eu não peguei outro aparelho, então foi no... Ó, primeira carta de João, capítulo... Aqui. Primeira carta de João, capítulo 2. Paciência com o irmão aqui, viu? Vamos lá. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo. Cadê meu pai? Cadê você? Tu fugiu aqui, foi? Não é capítulo 4. Olha lá, capítulo 4, versículo 8 em diante. Diz assim, ó. Capítulo 4. Será que é ele? Capítulo 4, versículo 8 em diante. Diz assim, ó. E assim, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor de Deus. Não é que não, meus irmãos. Não é que não. Estou lendo o texto errado, meu pai. Esse que dava em pregar em cima da hora e não separar o texto. Achei, capítulo 3, meus irmãos. Primeira carta de João, capítulo 3, me ajude. Primeira carta de João, capítulo 3, vamos lá. Então o diabo estava lá atuando. Vamos lá. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8. Olha lá, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8. Diz assim, ó. Quem pratica o pecado é do diabo, é da serpente. Tá? É da antiga serpente, é do grande dragão, tá? Primeira carta de João... Capítulo 3, não é capítulo 4. Capítulo 3, versículo 8. Quem pratica pecado é do diabo. Olha lá. Porque o diabo peca desde o princípio. Aí tá aí, ó. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Ô, glória! Até que enfim, né, meus irmãos? Deixa eu tomar uma água depois dessa aqui.
Então, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então, meus amados, como é que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo e não desfez? E sou eu que tenho que desfazer as obras do diabo? É o pastor que vai desfazer as obras do diabo? É o jejum de Daniel que vai desfazer as obras do diabo? Quer dizer, o que Cristo fez não foi o suficiente para desfazer as obras do diabo? Então o que é esmagar a cabeça da serpente? Primeiro João, capítulo 3, versículo 8. Acompanha aí, por favor. Então o que é desfazer as obras do diabo? Então a profecia de Gênesis falhou. A serpente vai ferir o calcanhar e ele vai esmagar a cabeça da serpente. Então o que seria desfazer as obras do diabo? Dentro de uma visão religiosa, que eles entendem que o diabo aqui é um ser espiritual, tá? Então para isso o Filho do Homem se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então ele desfez das obras do diabo, irmão. E que diabo imortal é esse da religião que nunca morre? Não, irmão, mas aqui está dizendo que ele desfez as obras, mas o diabo está aí. Ah, então ele não foi esmagado? Então tá bom. Vamos lá em Hebreu. Agora não vou errar não, tá? Hebreus capítulo 2. Vamos lá. Hebreus capítulo 2. Vamos lá. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Agora eu não erro não, tá? Vocês estão pensando que eu vou errar agora? É o diabo se levantando para eu errar o texto. Hã? Tá repreendido, Satanás. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Então, em 1 João, capítulo 3, versículo 8, ele desfez as obras do pseudo-diabo, antiga serpente, o grande dragão. Então ele desfez. Então não pode existir obra do diabo hoje. Então a religião teria que, de fato, assumir que não pode existir obra do diabo, porque está escrito na mesma Bíblia que o diabo está causando asneira aí no mundo, então está escrito também que Jesus esmagou a cabeça da serpente e desfez das obras do diabo. Ah, mas desfez, não acabou com ele. Tá bom, então Hebreus, capítulo... Vocês querem que eu erre? Hebreus... Hebreus capítulo 2, versículo 14, diz assim... Ah, agora eu acertei. O diabo é imortal, é onisciente, onipresente, né? É porque tem uma guerra lá na América, lá nos Estados Unidos, é o diabo. Na Rússia, né? Tem uma guerra lá na Rússia, é o diabo. Tem um terremoto lá no Japão, é o diabo. Tem uma morte aqui na Bahia, um homicídio, é o diabo. Tem não sei o que, é o diabo. Tem não sei o que, é o diabo. Nem detalhe, os religiosos eles saem distribuindo quantidade de anjos caídos. Não, irmão, porque na verdade o diabo ele tá só em um lugar, porque ele não é onipresente, mas ele tá mandando os funcionários dele. Quem são os funcionários dele? São os demônios caídos, a terça parte. Tu tá bom de matemática, então quer dizer que você já contabilizou, e então a terça parte de anjo caído é todo o mal que acontece no mundo. Só que às vezes acontece, por exemplo, hoje aconteceu muitas maldades no mundo, e amanhã pode ser pior. E agora? Então tem mais demônio? Porque se hoje, um exemplo que eu vou dar, se hoje 100 mil pessoas sofreram um ataque maligno das trevas, 100 mil pessoas. Vamos supor que o diabo pegou uma, o diabo que é um ser que não é onipresente, então ele não é onisciente, ele está só em um lugar, por assim dizer. Então o diabo pegou um, o capeta pegou um, 100 mil pessoas sofreram um ataque maligno. O capeta pegou um e até essa parte dos anjos caídos, 99 mil, pegou lá mais 99 pessoas. Certo? Ok. Aí vamos supor que amanhã 101 mil pessoas sofreram um ataque maligno. O diabo continuou com um, até essa parte dos anjos caídos, continuou com 99. Eu tô igual a ex-presidente Dilma fazendo conta. Então a conta não fecha. Porque se o diabo está atacando uma pessoa e 99 mil anjo caído está atacando outra, sobrou um. E quem é que está atacando esse último aí? Então não me vê pra cá que é o diabo que está atacando aqui, e aí vem os demônios, né? É o tranca-rua que pegou ali, é o preto velho que pegou acolá e o outro... Ah, então eles também são oniscientes? Não existe, irmão. Não existe isso. É o ser humano maligno e perverso que está na face da terra.
Então, Hebreus 2,14 diz assim: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela sua morte ele aniquilasse, destruísse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então pronto, nós sabemos que aqui o diabo não é um ser espiritual, tá? Então você já sabe disso. Mas para a tradição religiosa, todo diabo é um ser espiritual? A minha pergunta é, o texto está dizendo que o diabo foi aniquilado. Então, se foi aniquilado, pega um dicionário aí e vai lá ao pé da letra o que significa aniquilado. Destruído. E agora? Como é que fica? Por isso o tema, a imortalidade do diabo espiritual. Foi destruído, irmão. Se é para entender no pé da letra que o diabo é um ser espiritual, que não é, nós sabemos disso. Aí eu vou agora passear nas escrituras. Que diabo é esse? Que Satanás é esse? Que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 7, que se a mulher não manter a relação com o homem, a relação ali sexual, Paulo disse assim, olha, quando vocês forem se retirar para orar, que haja um consentimento entre vocês precisam conversar, alinhar aí, tá? Para se privar um do outro por um tempo, para se aplicar lá. O jejum ali era uma espécie de... Até porque Paulo ali estava dando leite para os coríntios, tá? Leite vos dei de beber, não alimento sólido. Era uma questão de separação cultural ali daquele povo. Quando vocês forem se aplicar lá o jejum e a oração de vocês precisam ter um diálogo, conversar e ter cuidado por causa da vossa inconstância ou incontinência, né? O diabo não interferir, não entrar no relacionamento. Que diabo é esse que ia se envolver na vida do homem e da mulher porque não estava, vou falar abertamente, porque não estava fazendo sexo? Que diabo é esse que vai entrar na vida do casal só porque a mulher fez greve pro marido? Aí o marido crente, pentecostal do pé roxo, ele vai dizer, mulher, varoa, tá escrito em... Aí vai citar até o versículo, né? Tá escrito em 1 Coríntios capítulo 7, varoa. Você nunca leu não, varoa? Versículo 4 em diante. O seu corpo é meu. O meu corpo é teu. Aí a mulher olha assim e diz, cruz credo. Se você ficar aí dizendo todo dia que tá com dor de cabeça, fala Jeová. Aleluia. Se você ficar dizendo aí que tá todo dia com dor de cabeça, o diabo vai entrar. Gente. Por causa da nossa incontinência, por causa da nossa sabe? Porque a gente não tá tendo mais uma brincadeirinha aí, o diabo vai entrar. Você sabia que tem gente que não dorme? Tem casal que, sei lá, eles brigaram, discutiram, aí fizeram uma greve lá por causa do problema, da discussão. Eles vão dormir, aí o marido vira para um canto, quando dorme na mesma cama, o marido vira para um canto, a mulher vira para outra. E eles ficam a noite toda, irmão. Eu tô falando sério. Vocês já foram do sistema religioso. Tá aí minha irmã Ana Cleusa que não me deixa mentir. Eu tenho certeza que vocês pensavam assim também. O casal, o homem vira para um lado, a mulher vira para outro, e eles ficam achando que tem um diabo no meio da cama. Você não vai agora, você vai ficar com raiva dele, e você não vai brincar com ele, você não vai se relacionar com ele, você não vai se relacionar com ela. E o marido dá uma cotovelada, e a mulher dá uma patada no marido, e o diabo tá ali causando intriga. É assim que eles interpretam 1 Coríntios capítulo 7. Fala que não é. É assim. Que diabo é esse, irmão? Diabo ali é uma força de expressão que Paulo usa. Satanás ali, diabo dá no mesmo. É uma força de expressão que Paulo usa. É a carne do ser humano que naturalmente vai ser ativada, irmão. Hã? Você acha que um casal que mantém uma vida ativa, ele vai querer ficar muito tempo sem ter a atividade dele? Aí vai vir as brigas, vai vir os questionamentos.
o diabo, Satanás entra, ó, a mente começa ali a ficar perturbada. Que não aconteça isso no meio do povo da graça, pelo amor de Jeová. Que não aconteça isso no meio do povo da graça. Hã? Mas imagine ali, o camarada não se relaciona mais, a mulher tá de greve, aí o camarada tá dizendo, ela deve estar pensando em alguém, deve estar me traindo. A mulher tá dizendo, o marido não quer conta com ela. Será que ele tá olhando para as novinhas? É isso ou não é? É isso que é o diabo, que Paulo estava dizendo. Cuidado para Satanás não entrar nesse negócio aí. Satanás é a carne ativada, é a mente carnal, pensando em coisas. Fulano não me quer mais, fulano tá me desprezando. É isso que Paulo está dizendo, não ser espiritual não, gente. Mas infelizmente os nossos irmãos do sistema religioso, eles acreditam que é o diabo que deita no meio da cama dele. Agora, se o diabo é um ser espiritual, que diabo o diabo está fazendo ali? A imortalidade do diabo religioso, esse é o tema. Eu falei que ia ser rápido, já toquei em 41 minutos. Também vocês querem? Se vocês quiserem sair, vocês saem ou acabo aqui a mensagem. Entenderam, abençoados? Isso não existe. Figura de linguagem. Aí Paulo vai dizer também em Efésios capítulo 4, versículo 27, Paulo diz, não deis lugar ao diabo. Quando você vai ver o contexto, Paulo estava dizendo sobre obras da carne. Vocês agora estão revestidos do novo homem. Arranque, você precisa se despir de toda a natureza carnal. Não minta mais, não rouba mais. Vocês são filhos da luz. Aí Paulo vai dando conselho à igreja de Éfeso. Não dê lugar ao diabo e não dá lugar à sua natureza humana carnal. Aí vem Tiago no capítulo 4 também, a partir do versículo 1 até chegar no 7, o religioso pega o 7 e diz assim, olha, olha, está escrito, olha, sujeitai-vos, pois, a Deus e resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aí então o diabo vai fugir de alguém? Então o diabo, o ser espiritual, ele corre de alguém, é isso? Que diabo que vai correr? Comece no versículo 1. De onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas? De onde vêm as contendas? De onde vêm as pelejas entre vós? Porventura não vem dos vossos membros que guerreiam em vocês? Cobiçai e nada tem. Pedir não receber porque não sabe pedir. Adúlteros e adúlteras. Vocês não sabem que a amizade do mundo se torna inimizade para com Deus? Vocês nunca ouviram dizer que o Espírito de Deus que habita em vós arde em ciúme por vocês? Deus tem zelo de vocês, ciúme ali é zelo, vocês são templo e morada do Espírito. E aí Tiago continua relatando. Aí Tiago diz, olha, Deus dá graça aos humildes, mas Deus resiste aos soberbos. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, que é essa inclinação carnal. E essa paixão, essa inclinação carnal, esse desejo de fazer o mal, esse espírito vingativo vai sair de vocês. Vai fugir de vocês. Porque a mente de vocês vai estar ocupada com as coisas de Deus e vocês não vão ter tempo para ficar pensando besteira. Se a mente de vocês estiver ocupada com alguma coisa, você não vai ficar pensando, será que a minha mulher está me traindo? Será que meu marido está me traindo? Mas a mente vazia, a oficina do... Não está na Bíblia não, isso é um jargão. Mente vazia é oficina de quê? Do diabo, dessa carnalidade velha, que pensa um monte de asneira. Por isso que Paulo disse, irmãos, Gálatas 5,18, não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito, porque quando você está cheio do Espírito, cheio desta graça, convicto, né? Certo, como nós falávamos de manhã, bom ânimo, certeza absoluta, você não vai ficar com a sua mente vaga. Ah, mas será que estão fazendo alguma coisa para mim? Será que estão fazendo uma macumba para mim? Será que estão fazendo um despacho para mim? Eu não tenho nada a ver. Eu vou estar preocupado se estão fazendo um despacho para mim? Eu vou estar preocupado se vão... Eu vou
estar preocupado se estão pensando mal a meu respeito, irmão? Não, mas deve ser que alguém está com inveja de mim. Que morra de inveja. Eu não tenho nada para ninguém invejar. Mas se quiser invejar, eu vou fazer o quê? A Bíblia diz, Provérbios, que a inveja apodrece os ossos, né? Mas apodrece os ossos não é de quem é invejado, é do invejador. É daquele que está invejando, é ele que apodrece os ossos. Ele vai morrer lá com a inveja dele. Não, irmão, mas pegaram meu nome, eu estou desconfiado que pegaram meu nome. Eu estava trabalhando na construção civil, e aí eu tinha um encarregado que toda hora ele abriu o bocão. Abriu o bocão. E eu tô ali trabalhando com ele, e aí ele disse assim, rapaz, eu preciso ir na igreja, ouvir umas orações, e eu quieto, né? Eu tenho que ouvir umas orações, ir na igreja. E ele gostava muito de ouvir o pregador do cabelo lambido, a oração da meia-noite do Salmo 91. Vocês já entenderam quem é, né? Minhas ovelhinhas. E aí eu fiquei observando ele falando. Toda hora que ele abria a boca, ele dizia, estão com inveja de mim. Isso é... Opa, ele usou uma expressão. Isso é olhado, né? Inveja ou olhado. Isso é olho grosso, olho gordo. Eu falei, meu irmão, o senhor já tem uma certa idade. Naturalmente a gente se cansa, o senhor trabalhando, construção civil. O senhor está cansado, isso é esgotamento físico. Toma uma vitamina, faz um check-up. Não, irmão, isso é o inimigo. Ele falava para mim. Isso é o inimigo, é olho grande em cima de mim. Olha para isso. Olha a mente da pessoa. Então eu vou procurar uma igreja, um pastor para orar por mim, porque estão de olho gordo em cima de mim. Olha o olhão. É porque botaram meu nome na boca do sapo. Coitado do sapo. A minha tia pegou um sapo que estava com a boca costurada. Sabe que é alguma obra, né? Alguma coisa que as pessoas fazem, né? E a minha tia hoje já tem um esclarecimento da graça de Deus. Se é outro tempo, meu Deus, acho que ela matava o sapo, ou enfim, mandava o sapo para a China. Ela teve a sensibilidade, a boca costurada, tá? Ela teve a sensibilidade e o cuidado de pegar o sapo com a boca costurada e cortar com o estilete, né? Acho que foi o estilete que ela usou, ou o gilete, não sei. Cortou a corda e graças a Deus soltou o sapinho, por certo, sobreviveu. Um sapo com a boca costurada, alguma coisa que fizeram, né? Então, abençoado, e no lugar que ela mora tinha muito isso, essas coisas de oferenda, essas coisas, então por certo seria alguma coisa do tipo. Então, abençoados, eu fico aqui com essa reflexão, desculpe aí a demora, tá, o tempo, mas é só pra gente descontrair um pouco e confrontar, né, esse entendimento carnal que muitos têm e espiritualiza tudo quando na verdade não é para ser espiritualizado, tá bom? Então, obrigado pelo carinho de sempre. Me desculpe aí, tá? Pela demora que eu tive aqui de encontrar o texto de 1 João, capítulo 3, versículo 8. Mas encontramos. Glória a Deus. Foi prova, irmão. Foi prova. Tava no óleo, no azeite, né? O inimigo se levantou, mas caiu por terra. É o inimigo, né, irmão? Não, é a mente cansada, irmão. Às vezes a mente um pouco cansada, a gente acaba perdendo um pouco assim, sabe? Mas vamos que vamos. Vamos recuperar para amanhã. Amém? Vou descansar. Graça e paz, graça eterna, uma ótima noite para vocês. Amanhã é sexta-feira, né? Então você que está ao vivo, amanhã é sexta-feira. Você que vai assistir no futuro, estamos falando aqui numa quinta-feira e amanhã, por certo, iremos retornar aqui com mais um conteúdo. Obrigado, viu? Graça e paz, obrigado pelo carinho de todos. Voltaremos amanhã, permitindo o Papai do Céu. Boa noite a todos aí, obrigado aí. E amo vocês com amor não fingido. E Deus conhece o meu coração. Eu não conheço ninguém aqui, a maioria dos irmãos não conheço, né? É só aqui uma foto que aparece aqui e nome, mas a maioria não conheço. Mas quando a gente fala que ama é porque há essa comunhão, independente da distância, há essa comunhão verdadeira e a gente sente isso no espírito, que aqui não há fingimento, não há hipocrisia, tá bom? Graça e paz, graça eterna e até mais.